hello, gente, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no Cinegirls com um episódio hoje que nós vamos falar de séries de suspense. E se você ainda não segue o canal, se você está chegando aqui pela primeira vez, segue o canal, ativa o sininho para receber novos episódios e curte aqui também se você gostar desse episódio. Eu estou com um convidado hoje para falar de séries de suspense. Nós fizemos uma seleção de algumas das séries, que nós temos muitas hoje em dia, que é o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir. Seja muito bem-vindo ao Cinegirls. Eu que agradeço por você ter aceitado. Na hora. Quando tu me convidou, eu disse, vamos lá. Não é sou fã de cinema, né? Eu considero que quem não gosta de cinema, bom sujeito não é. Concordo. E vamos lá, tô pronto aí pra gente fazer um bate-papo animado e falar um pouquinho desse segmento, né, que tanto nos abastece como pessoa, que é o cinema. Acho que é o principal. Maravilhoso. Sobre a sua carreira, deixa eu falar um pouquinho. O Vladimir é diretor comercial do grupo Jovem Pan aqui da Grande Florianópolis, no caso. Trabalhou muito tempo nessa área comercial, eu acredito, formado em marketing. Quer falar um pouquinho da sua carreira? Como que você começou na área da comunicação? Puxa vida, isso dá um podcast Dá um podcast inteiro. Mas vamos lá. Eu iniciei como vendedor de mídia de jornal no Rio Grande do Sul há 30 anos atrás. Lá eu atuei mais ou menos uns 15 anos e aí desde 2007 eu estou aqui na região, né? 16 anos no grupo, estou há 18 e há 16 no grupo Jovem Pan. Hoje como diretor comercial, atuei até 4 anos atrás como executivo. O cinema é uma coisa que me fascina, né, bastante, e acho que a gente vinha falando em off, né? Uma coisa tá ligada à outra, né? A publicidade e propaganda, o cinema. Eu acredito muito nas coisas que a gente vai e de que forma a gente vai nutrindo a nossa mente. E até quando tu me perguntou de pauta, eu te falei que seria legal séries de suspense por um motivo específico, que era a questão do perfil psicológico de alguns personagens de algumas séries, que são essas que tu já citou, que a gente vai citar aqui, mas que tem um perfil... as pessoas são extremamente persuasivas, e eu, como um bom vendedor, também não posso... A persuasão faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, eu assisto porque eu aprendo. Agora, deixo claro aqui, parte criminal, parte psicológica não me pertence, é só uma opinião. Nós estamos falando sobre entretenimento aqui também, né? Exatamente. Então, E para deixar registrado, que eu acho que é importante, cinema é uma coisa que é fascinante, né? Então, assim, eu tava vindo para cá de carro e tava pensando, Tarantino, Hitchcock, Marilyn Monroe, Tarantino, Hitchcock, Orson Welles e dentre vários outros, eu acho que o cinema ele deveria ter a obrigatoriedade no ensino médio e fundamental, porque com o tempo as pessoas não vão saber quem são essas pessoas. A não ser a pessoa que se interesse pelo assunto, pela área do cinema. E você tem razão, né? Tem muita gente que nem conhece, até os próprios diretores de vanguarda ali, que começaram no cinema nos anos 20, 30, 40, nunca ouviram falar. Casablanca e o Vento Levou. Nunca nem assistiram. Não sabem. E hoje a gente tem plataformas que a gente tem esses filmes. Com certeza. Né, para as pessoas acessarem. No caso, bem mais fácil do que antigamente, você tinha que ir lá pegar uma mídia física. É verdade. Assim. Eu acho que deveria ser, de alguma forma... montar um pacotinho lá e botar música, cultura pop e cinema, eu acho que deveria ser obrigatório. Até porque a gente falava em off aqui, a gente aprende. Com certeza. Eu tenho uma máxima que é o livro bom e o livro ruim e o filme ruim, tu sempre vai tirar alguma coisa boa dele. Com certeza. Vai lá e assiste. E muitos filmes são baseados em livros também, né? Se alguém te disser eu não gostei, o filme é ruim, vai lá e assiste.
Porque acho que tudo depende do óculos e do prisma que tu tá vendo. Daqui a pouco tu vai lá e vai gostar e vai tirar alguma coisa legal. Tudo depende do espectador, na minha opinião. Quem fala assim, eu não gosto desse estilo, eu não gosto desse outro. Suspense. A gente tá falando aqui de séries de suspense. Suspense é um dos meus gêneros favoritos. Porque você sempre tem alguma coisa que você não... E aí a minha brincadeira com meu esposo lá em casa é... Vamos tentar descobrir o que vai acontecer no final do filme. Quando o roteiro é muito bom, você não consegue descobrir. Aí te surpreende. Claro. Aí é o ápice da Sim. maravilhosidade do cinema que eu Com falo. certeza. Que eu sou uma pessoa super empolgada, né? Eu sou suspeita pra falar. Tem, né? Produzo esse conteúdo aqui no podcast. Tem a coluna também. Então, é a minha paixão. É o meu hobby favorito. E penso que essa questão que você falou que tá se perdendo no tempo, realmente as pessoas elas não têm tanto interesse pela história do cinema. E o cinema, ele moldou muitas culturas e muitos mercados mundiais, inclusive. Gerações. O cinema ditou regra no automobilismo, o cinema ditou regra na moda. O cinema ditou regra, inclusive, às vezes, até na nossa indústria alimentícia. Sem dúvida. Eu já ouvi falar sobre isso, a gente tem estudos, né? Tem o cinema documental, que é super importante, fazendo esse adendo aqui. A gente vai falar já das séries de suspense que a gente tá aqui pra falar. Mas ele molda muito as próximas gerações. Com e, certeza. como você falou, deveria ser algo... Não só o cinema, a cultura em geral. Teatro, literatura, enfim. A gente precisa da cultura para saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Qual é o caminho que a humanidade vai. Concordo Né? contigo. Então... Eu acho que sim. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi Superman. Eu ia te perguntar isso agora. Superman, foi do Christopher Reeve? Foi. A gente já gravou um episódio sobre o Superman exclusivo aqui no podcast e ficou aos concursos aqui que Superman do Christopher Reeve é o melhor. Tem dois... Você lembra do dia que você foi assistir o filme? Lembro. Como é que foi a experiência pra você? Puta, foi incrível. Um irmão meu me levou e era num cinema pequeno no centro de Porto Alegre. Cinema de rua, aquele cinema de famoso rua. que a gente tinha antigamente. E depois teve um segundo momento de cinema também que me marcou, que foi não só o filme, mas também a questão do evento, né? Porque o cinema já foi um evento. Sim. Então, quando tu disse cinema de rua, eu vivi muito cinema de rua. Exterminador do Futuro 2. Nós matamos aula, gaseamos aula, enforcamos aula, depende aí da região, quem tá vendo e assistindo. E aí tinha uma turma inteira, assim, 2, 3 turmas de colégio na fila no centro da cidade para assistir o Exterminador 2. O diretor dos Scouts que é feliz da vida, né? E foi um sucesso aquilo, e a gente... E engraçado, era as 2, 3 turmas de mochila, mas não era uma coisa guiada pelo colégio. Não, a gente era... fugiu Sim. do colégio para ir assistir. É claro, imagina você tá com o Exterminador do Futuro lançando e tem que ir pra aula. Não, tem coisas que o cinema realmente... eu me marcou vários, assim, né? O primeiro filme que eu assisti no cinema foi o Rei Leão. Eu era criança, Sim. então teve o Rei Leão. Ele me marcou muito também. E depois teve uma sessão especial ali do ET, que é um dos meus filmes favoritos também da vida. Eu acho que quem tava meio fantasia, fora né? da órbita naquela época era eu, mas... Não, mas é que esses filmes que você falou são filmes que tinham bilheterias enormes. É verdade. O Superman do Christopher Reeve foi um dos mais famosos até hoje, né? Karate Kid é um que eu lembro também de rua, o primeiro. Na verdade, o segundo, a gente foi também cinema de rua, e eu lembro que todas as poltronas estavam cheias, e eles deixaram a gente ficar num cantinho, que tu já tinha pago lá o bilhete, e eu vi num canto um recorte da tela, assim, para conseguir assistir o 2. Daniel San, né? Daniel San. Assisti todos, também já falei sobre isso na minha coluna, eu adoro também. Eu sou uma entusiasta de todos os gêneros, na verdade, eu não tenho um favorito, assim. O suspense é um dos Sim. que eu gosto mais.
fantasia também, mas eu sou uma entusiasta de todos. Os westerns, Sim. filmes clássicos Claro, também. Então, a gente claro. tem Guerra muita nas coisa. Estrelas, Guerra né? É, isso é um clássico, né? Todo mundo deve Sim, assistir. com certeza. Por mais que não goste de ficção, tem que assistir Guerra nas Estrelas. Sem Isso dúvida. é fato. Lá tem muita filosofia, que é aquilo que a gente estava falando. Eu acho que muitos dos filmes personagens. eles trazem muita educação, informação. É isso que você falou, a persuasão aqui, a gente aprende muito. Vamos começar falando da nossa Bora. lista aqui Bora. de Ozark. Eu não assisti essa série, então vou deixar você falar um pouquinho Tá. sobre ela, sobre a história dela. Aham. Mas a persuasão no suspense, ela é fundamental, né? Eu acho que de todas que a gente listou aqui, essa, para mim, ela é fantástica por 2 pontos, assim. Essa questão da persuasão, a questão da sintonia fina que tem entre o casal, né? E da capacidade destrutiva familiar que eles têm também, eu acho que é incrível, assim. É uma lição de como não fazer na sua vida. Porque eles vendem, e aí volta para aquilo que a gente está falando, que é a questão da persuasão, e esse não é uma série com fatos, baseada em fatos reais, mas ela traz muito isso, assim, como um casal tem tanta persuasão, inteligência para focar em coisas ruins e vender aquilo para as pessoas com a promessa de grandes lucros. Então eu vendo para ti uma coisa, vendo para ele outra, quando vejo eu tô devendo para os dois, e eu tenho que pegar de ti aqui, levar para ele, depois eu tenho que tirar dele, trazer para ti. E pra eles é algo tão natural, né? Nem parece que eles sofrem com isso. Eles não sofrem com isso, na verdade, né? Não. E eles envolvem os filhos, né? Os próprios filhos, quando percebem, estão envolvidos em toda a trama deles. Mas eu acho que o mais legal é que eles vendem é uma série que se passa no interior, se não estou enganado, dos Estados Unidos, mas eles vendem prosperidade para a cidade. E aí é que começa a guerra, porque daí tem as pessoas que estão interessadas no desenvolvimento, assim como tem o cara lá que trabalha com a área rural, enfim, e aí começa a trama do negócio. E não tem personagem que eles não se enrosquem e criem problemas. Mas a questão da persuasão é incrível, porque eles vendem ideias como... Foi na Geórgia, você falou, as locações foram gravadas na Geórgia, não que tenha sido nesse local ali no filme. É impressionante, né? O que eles fazem. Eu vendo com PDF, né? Eles vendem só com a saliva. É isso. E assim, eu vou construir uma cidade, um bingo, um cassino, e vou tirar o dinheiro daqui, vou criar um parque gigantesco, uma cidade flutuante. É muito legal na verdade, é uma série super premiada, inclusive. Exatamente. Eu já assisti 2 vezes. E assim, sempre indico, porque... até uma coisa que a gente não falou aí no início, mas eu acho que tu até falou do teu gosto e de quanto o cinema te atrai. Eu passei a ter um olhar diferente para séries durante a pandemia. Até então eu não era muito ligado. Eu via as pessoas comentando uma e outra. E aí na série, na pandemia, foi quando eu me aprofundei e foi quando eu assisti todo o Ozark. Quando você foi mordido pelo mosquitinho do gosto, você nunca mais para de assistir. O problema é você começar a assistir uma que tá em desenvolvimento e não acabou ainda. E aí você sabe que vai vir várias temporadas. Assim. Eu fico agoniada. É então, verdade. Hoje eu tô preferindo assistir a que já terminou. Só que eu tenho, acho que umas 15 que ainda não terminaram e você fica ansiando pela próxima temporada. Claro, é isso que a TV quer fazer, né? Que o streaming, hoje em dia, no caso, para você ficar cliente ali preso naquele conteúdo, exatamente. Só que eles fazem isso tão bem que aí vem os spin-offs. Né? Tem muita série que dá spin-off depois para você continuar exatamente dentro. Então, é bem isso que você falou, para você ficar preso. Mas a série, ela tem, acho que uma profundidade maior do que o filme, né? Porque a gente consegue desenvolver mais história
dentro de cada episódio. Claro. E, como você falou, vai moldando conforme o público também. Porque hoje a gente tem a facilidade das plataformas das redes sociais. Sim. O streaming, quem produz, o produtor, o distribuidor, enfim, ele escuta o que o público quer. Tá, com certeza. Então, eles vão, né, roteirizando, alterando até personagens que a gente já viu de séries que eram odiados, eles trocavam mesmo. Sim. Mata lá o personagem. Mata lá porque não deu muito certo. Não deu muito certo. Eu vou fazer o gancho que você falou do cassino ali, do Ozark, com Os Donos do Jogo. Os Donos do Jogo. Que fala sobre... Você já assistiu a minissérie completa? Toda. Isso é uma outra coisa, assim, que tu tá falando que tá dentro do pacote, que é aquilo da expectativa que tu vai criando capítulo a capítulo, vamos dizer, né? Mas uma consideração que eu quero falar dessa série, eu não consegui ver o último episódio, mas eu já sei o que aconteceu. Ela é brasileira, gente. Certo. É uma série produzida aqui no Brasil, com um elenco inteiramente brasileiro. E parece uma série americana. Ela não perde nada em termos de qualidade, produção e atuação, inclusive, né? O que acontece? Hoje em dia, a gente pega muito, eu pelo menos, né? De vez em quando, chega sexta, sábado, tu tá em casa, mais relaxado, tu coloca num grupo lá alguma indicação de série, aí começa a vir as indicações. E aí veio essa, e eu te confesso que eu fiquei meio receoso por ser brasileiro. Uhum. E aí, como todas as outras aí, independente de brasileira, americana, europeia, enfim, vamos botar pra ver, vamos tentar, e aí tu tenta. E aí, quando tu vê, tu termina o primeiro, termina o segundo, e aí eu já emendo e quero ver o final do negócio. Passo a madrugada assistindo. Eu geralmente tiro o sábado à noite pra fazer isso, tipo, pô, vamos assistir. Achei incrível, assim, volto a puxar o negócio para venda, assim, tem excelentes vendedores, mestres, existem mestres ali. Você identificou várias personas ali, não identificou? Incrível, tu não tem ideia, assim, como eu aprendo nesse tipo de série e indico mesmo, apesar de ser brasileiro, eu acho que essa história aí é coisa do passado. A gente tem o Dom, que é uma série muito legal. Sim. Agora eu não me recordo muito, como eu te disse, nome de série, de ator, eu lembro muito bem das histórias. Com o tempo, me esqueço o nome do título. A maioria das pessoas. Mas de história, assim, eu sou bom. Essa aí eu achei incrível. E mesmo que termine como tu acha que termine, eu fiquei com a expectativa de que a gente tenha aí um segmento nela ou não. Talvez uma segunda temporada. De uma segunda temporada. Ela não nasceu pra ter uma segunda temporada, mas eu também... Mas eu tem tava brecha assistindo pra o isso. último episódio ontem, né? Como eu comentei com você, porque eu queria assistir pra vir aqui falar sobre ele hoje, mas eu não consegui assistir até o final. Eu acho que pode ser uma possibilidade de ter uma segunda temporada. E o mais legal que eu penso dessa série, você falou, a gente identifica os perfis, né? Ela é uma série de suspense porque é um jogo. Realmente, é os donos do jogo. Que fala, Claro. A história, gente, da minissérie fala sobre os bicheiros do Rio de Janeiro e como eles ocupam ali os bairros com o jogo do bicho, com as maquininhas ser verídica. que não deixa de ser. Exatamente, essa é completamente baseada. E aí você entende que isso tudo tá ligado com outros problemas na sociedade ali Sem do Rio de dúvida. Janeiro, né? Enfim. Mas o audiovisual brasileiro hoje, Vladir, não deixa nada a Concordo. desejar, principalmente a produção audiovisual, para os americanos ou para os europeus. Os europeus, eles ainda têm um olhar um pouco mais artístico do Sim, negócio. A sim. gente, né? A gente usa muito do artifício da novela, nós somos o número 1 em produção de novela no mundo. Uhum. E a gente tá replicando essa qualidade para as minisséries. Sem dúvida. E com o Oscar esse ano, de Ainda Estou Aqui, enfim, a gente já teve outros filmes concorrendo. O olhar do mundo para o Brasil nesse momento, nós estamos na moda, vamos dizer assim. Produção audiovisual tá na moda, isso aqui prova isso. Sim, e eu percebo assim, né? Não sou especialista em cinema, mas como eu te disse, me identifiquei com as séries durante a pandemia. E acho que a pandemia para o cinema também foi um divisor de águas, porque a gente viu a necessidade de humanizar as coisas e também o cinema. E aí o cinema estava carente de histórias. Exatamente. Né? A gente foi por um lado, não é uma crítica, mas a gente foi por um lado
de explosões, bombas, super-heróis, beleza, a indústria do cinema tem que funcionar, tem que trabalhar, mas pega o Ozark, pega agora os Donos do Jogo que a gente está falando, são séries humanizadas no sentido de que te traz uma história que é real. A gente está nesse contexto. Não tem como a gente fugir. Não tem. A gente faz parte daquele contexto, a gente faz parte do contexto de Ozark, enfim. Que às vezes quando a gente vai pensar é até inacreditável, mas é real. A gente É faz fato. parte daquilo. É exato. Ninguém tá imune daquilo Não. que acontece ali. Então, eu acho que é bem legal. E digo, assim, tem personagens nessa série, tem personagens incríveis ali. Que, pô, Que nos dá ensinam pra- muito. dos 6 na tela, nos ensinam muito, muito mesmo, assim. Eu amei o personagem do Buffalo, achei que ele foi sensacional, assim. E, claro, ele foi uma trama importante ali, Claro, né? claro. O Profeta, né? O protagonista, a gente não vai dizer. Uhum. Agora, me surpreendeu muito a atuação da atriz que faz a Mia, né? Mina. É Mina o nome dela. Também. Ela é uma atriz nova, ela já fez outras produções, já fez outros filmes brasileiros. Sim. E eu acho que essa menina desponta pra cinema internacional em pouco tempo. Ela viu? é muito boa. Claro, Juliana Paz não tem nem o que dizer, é uma excelente atriz, ela já é super bem colocada. E eu esqueci o nome do ator que faz Eu também, mas ele mata pau. o dono do jogo ali. E o dono do jogo todo é ele, na verdade, né? E tem um que não tá aqui, que é o irmão dele na série, que também ele já faz cinema procurar o brasileiro nome há deles muito aqui. tempo. Ele foi casado com a Preta Gil. É verdade. E ele é fantástico, assim, como sempre. Eu sou ruim para nome, mas ele Não. também, digamos assim, nessa foto ele merecia Eu estar vou ali. nominar eles aqui porque eu acho que é importante a gente falar. O Chico Dias, era isso que eu tava tentando lembrar. Chico Dias é um ator que deve ter mais de 40 anos de carreira no Brasil hoje, tá? Ele ele já já fez fez filmes vários filmes. sensacionais. E o ator que você tá falando é o Otávio Miller, que é o Fantástico. Xavier, o irmão do Chico, que é o Galego. Ele faz o personagem Exatamente. galego. Assistam, gente, é uma série brasileira de vale a muita pena. qualidade. Vale o final de semana. Vale o final de semana. Vou pegar o gancho dela pro Magnatas do Crime, já que a gente tá falando de crime, de jogo, enfim. Essa eu não assisti, eu te confessei aqui antes, mas você falou que é uma história que acontece em Londres, então eu queria que Sim. você falasse um pouquinho sobre também, essas personas. Assim, ela não. Como tu iniciou falando sobre aqui os donos do jogo. Aham. Magnatas do Crime é uma réplica desse conteúdo dos donos do jogo, ou vice-versa, se passa em Londres e, digamos assim, o conteúdo é o mesmo, o mal é o mesmo, envolve jogo, envolve tráfico de armas, envolve persuasão, assim, tem 2, 3 personagens lá que são incríveis. Tu assistiu? Não assisti. Não assistiu. Zé, e agora você me deixou com vontade de assistir, né? E aí, mas ela se passa em Londres, então assim, ela é dentro de castelos incríveis e Land Rover e Range Rover. É o crime É organizado o da crime elite. super organizado. Agora, tem uma cena, né? O cinema, ele também marca a gente por ter cenas incríveis. Eu considero o Diplomatas do Crime uma das cenas, não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas tem uma cena que um dos personagens é obrigado a se vestir de galinha e agir como galinha, que é sensacional. Aquela... Diplomatas do Crime, não Magnatas do Exatamente. Crime, o nome da série. Pô, agora Fiquei tu na me dúvida pegou. agora. Diplomatas do Crime. Pô, agora tu me pegou também, Jéssica. Peraí, gente, peraí que o Busca nosso pra nós oráculo aí. vai nos Busca pra dizer. nós aí. Sério. Pra tu ver como eu não sou bom de nome. Eu acho que é Magnatas, porque Diplomatas é uma outra série. Eu também acho que é Magnatas do Crime. Mas posso É estar isso, é enganado. Magnatas, Magnatas do Crime. Tem uma temporada. Sim. Deixa eu ver se é essa daqui, só pra gente não falar errado aqui pro nosso público. Mas é com esses personagens aqui. Essa eu não assisti. Essa é o Diplomatas ou Não, Magnatas? essa é Magnatas. Que é uma série da Netflix. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Que É a gente o- vai saber. É essa daqui, né?
É ela mesma. Ela Então, mesma. aqui no Brasil, pode ser que em inglês ela tenha um outro Sim, nome, sim. mas aqui no Brasil ela é Magnatas do Essa Crime. mesmo. E aí, assim, tem um glamour em cima disso, tem um figurino, tem como tudo, né? Eu lembro muito de uma série que a gente tinha aqui da TV brasileira, que era o núcleo pobre e o núcleo rico da novela. Nossa. Então, assim, o núcleo rico, ele não é rico, ele é muito rico. Então, ele tem uma questão também de moda, de glamour, que é muito legal mesmo. Eu acho que também vale o final de semana. Vale assistir. Magnatas do Crime tem um filme também que chama Magnatas do Crime, que eu não sei se é igual, porque eu não assisti a série. Eu fiquei sabendo agora, mas que agora... é com Matthew McConaughey. Exato. Então, fim de semana eu vou dar uma olhada. olhadinha. Mas esse Magnatas do Crime aqui, ele é meio que uma comédia, assim. Ele é um grupo de... Sim. Tanto é que essa cena... Então deve ser meio parecido. Essa cena tem muita violência, né? Como tem lá nos Donos do Jogo. Sim. É uma realidade que a gente vive, né? De tráfico, de arma, de falcatrua, enfim. Infelizmente, tem em né? todo Não é uma lugar. coisa que a gente né? gosta, mas a gente vive. A gente até acha que fora não tem, mas tem. Mas tem uma pegada cômica, sim. Tanto é que essa cena do cara que tem que Vestido de galinha. obrigatoriamente se vestir de galinha e cacarejar, e aquele personagem, né? Pra ele foi uma coisa, puta, e que fazer aquilo foi o orgulho dele foi por água abaixo. Mas é uma série que tem isso, né? A questão, inclusive lá na foto, não dá pra ver muito bem, mas ele tá vestido de galinha. Então, assim, ela tem um glamour, ela tem uma questão de arma, tráfico, droga, e é muito legal. E é muito... E engraçado, como o suspense, ele traz sempre esse lado do jogo, das armas, do tráfico, né? A gente tem uma dificuldade de trabalhar com suspense em outras esferas da nossa vida. Claro. Assim, com esse negócio tenso ali da coisa errada, vamos praticar crimes, enfim. Mas é uma similaridade que a maioria dessas séries ou filmes tem. Sim. Vou dar seguimento nela falando de Dark. Dark, eu te confesso que eu assisti 2 episódios. E aí eu acho que eu tava naquela vibe de contaminado lá pelas séries. E eu possivelmente iniciei Dark, descobri o Ozark e assisti todo o Ozark e não dei muita bola para Dark, mas apesar Dark de ter falado muito bacana, porque isso que você falou da persuasão do Dark, ela acontece em todo o episódio o tempo todo, e aquela tensão do suspense fica até o final. Ela é uma série muito boa, foi premiada também, já finalizou para quem quiser assistir, não é nenhuma novidade aqui. E o que eu queria trazer de lição dela, que ela fala assim, os eventos que ela trabalha é meio que como se fosse um paradoxo ali dos multiversos, né? Certo. Ela trabalha com o multiverso e isso estava muito na moda quando Dark foi lançado, então ela fez muito sucesso, eu acho, mais por isso. E esse suspense de Dark, ele traz umas reflexões pra gente, fala assim, e se eu fosse pra um lado, e se eu fosse pra outro? Então, das escolhas. E tu sabe que eu acho que o que tem em comum em tudo que a gente colocou aqui, na minha percepção, né, é a questão dos diálogos. Sim. Porque são diálogos ricos e inteligentes, né? Então isso é uma coisa que te prende também. Com certeza. Né? Não é aquela coisa assim, eu vou ligar aqui, enquanto eu tô ouvindo, eu vou lá fazer a comida, eu vou tomar banho. Não, tu fica de olho arregalado ali, tentando entender aquelas mentes, sabe? E se você não presta atenção no diálogo, você acaba lá no episódio seguinte ou lá no último sem entender por que chegou naquela conclusão, inclusive. Então, é isso que você falou, você não vai conseguir fazer 2 coisas ao mesmo tempo assistindo esse tipo de série. Não. Todos os tipos de série que a gente trouxe aqui hoje, na verdade. Porque ela é uma série que te faz refletir muito pra você entender como vai chegar naquele resultado final. Isso que é o negócio legal, né? Do cinema, da série e tal. Você ficar ali
maquinando, entendendo, e você aprende muito, como Sem dúvida. a gente já falou isso aqui Sem antes, né? dúvida. É. As personas indicadas em cada uma delas nos ensinam cada lição. É verdade. Os personagens, né? Falando em que fez muito sucesso, ela é da Netflix, ela teve milhões de acessos no seu lançamento, que é a história de dois irmãos que assassinam os seus pais e tentam encobrir isso com o FBI. Claro. A gente até conversava em off aqui, né? Eu acho que o legal, para mim, volto aí, o legal não é o crime, né? Porque o crime não tem nada de legal. Mas a questão do pós, que é quando os irmãos se juntam, entre aspas, para se defender, eles têm sim um poder de persuasão incrível que deixa a própria justiça em dúvida, né? E aí a gente falava que agora, recentemente, teve um movimento de comoção pelo fato de eles terem sido ter sofrido abusos quando mais na infância, né? Mas eu acho que assim, eles são mentirosos convictos e psicopatas convictos, né? A gente viu aí, para quem não assistiu ainda, o Tremembé. Essa é a peculiaridade entre todos os personagens, que não tá aqui no teu roteiro, mas que uma peculiaridade também, né? que assim, todos são loucos, psicopatas, e eles são mentirosos convictos. Eles acreditam naquilo que eles dizem e eles fazem algumas pessoas que estão ao redor deles acreditarem também. Exatamente. E aí eu fico pensando, quando eu vi essa série, eu falei, gente, eles são, isso que você falou, mentirosos, psicopatas, convictos, eles estão fazendo aquilo ali como se nada fosse errado. Normal. Mas quem ensinou? Veio de quem? Veio do pai. Verdade. Que foi a pessoa que a gente acreditava quase que até o final que era um santo. Até a metade ele era Ele era o exemplo de pai. Ele era exatamente ele, né? Totalmente ilibado. Gente, olha a loucura. E aí entra numa questão muito psicológica também, né? O que porque a gente fala, nós somos dois adultos aqui, a gente já foi a psicólogos, provavelmente. Sim, com certeza. Você carrega os traumas e as crenças dos seus pais. Esses aqui ficou claramente definido que o pai era um psicopata maior. Com certeza, né? Com certeza. Então eu acho que mais ou menos essa linha, né? Todas elas têm a essência, eu acho que é a mesma, né? Que é a psicopatia, enfim, a mentira, né? Porque o mentiroso convicto, ele faz com que tu acredite. Tem monstros, ou monstro, agora não me recordo se era no singular ou no plural, que também retrata a história de uma pessoa que era um matador convicto, mentiroso convicto, que até a metade da série, ele envolve uma outra pessoa, e essa pessoa, na metade do caminho, se dá conta de que, se eu não abrir o olho, esse cara vai me ferrar. Exatamente. E ela pula do barco. Então, eu acho que a peculiaridade é comum, né? Que é a mentira, a persuasão, só que pro mal, infelizmente. Pro mal, infelizmente. E o que me chocou bastante também foi a mãe. A mãe, ela sabia. A mãe foi conivente com todas as histórias. Completamente. Ela sabia que o pai abusava. Que nenhuma mãe fique brava nos dias de hoje, porque geralmente pode dizer, mas se tu tivesse na minha posição ou na posição de mãe... Não é por ser mãe, é pela quantidade de coisas que ela via e não fazia. E, na verdade, pra mim, ela não foi reagia. mãe. Pra mim, ela não foi mãe. É que hoje a gente tem uma discussão muito maior sobre isso, né? Sobre a questão de abusos, enfim. Não é uma coisa que nós não somos especialistas nisso. A gente tá aqui pra falar da série, que também não somos especialistas, somos entusiastas. Claro. Mas como você falou, a gente aprende muito. Por que essa mãe, naquele momento, que era também um momento de opressão, né? As mulheres, elas eram dependentes dos homens financeiramente. Por que ela se colocou naquela posição e ela nunca enfrentou aquele homem que acabou com a vida da família inteira, no caso. Olha o que ele fez com os filhos, a cabeça dos filhos bugou completamente ali, né? Então foi ele, na minha opinião, né? Foi ele que criou os monstros. E fala assim, o nome da série fala muito bem disso, monstros, inclusive, né? A criação veio dali, os dois foram coniventes, enfim.
Mas foi uma série muito elogiada. Exato. Também uma série produzida com muita qualidade. É baseado, infelizmente, em uma história real. Claro. A gente também tem muitas dessas aqui que são baseadas em histórias reais, não serem as utópicas. Eu te falei em off, né? Eu gosto muito de séries e filmes baseados em histórias reais por esse perfil, porque eu gosto de entender o perfil psicológico do... Psicopata. Não só do psicopata, das pessoas que estão ali ao redor. Porque tudo bem, não que eu queira ser ou seja, mas tu também tem que quem garante que nós não temos psicopatas no meio onde a gente vive? Ninguém, né? O mundo hoje está tão louco que daqui a pouco, claro, pode ser surpreendido a qualquer momento, mas enfim. Ninguém quer e ninguém acredita, mas... A parte legal e psicológica eu deixo para os especialistas. Para os psicólogos. Já tivemos aqui alguns psicólogos convidados. Eu só procuro transportar a convicção que eles têm na mentira deles para a venda. Claro que eu não minto vendendo, mas assim, eles acreditam no produto deles. Né? O Ozark, que a gente estava falando ali, eles vendem uma cidade inteira para as pessoas no meio do mato e as pessoas acreditam, mas eles estão lá para extorquir, para roubar, para matar, enfim. A nossa palavra hoje é persuasão. Eu vou fazer o link da persuasão com a série Ruptura, então. Que põe persuasão nisso de você convencer uma pessoa de que ela não precisa se lembrar de nada da vida dela para vir trabalhar na sua empresa. Olha a loucura que a gente tá falando aqui. Jéssica, eu não assisti até o final, mas o quanto eu assisti eu acho que ela me transmitiu, e não foi uma série, porque tem isso, né? Não foi uma série que eu deixei de assistir porque eu não gostei. Provavelmente eu fui lá, zapiei, achei uma outra e fui na outra. Mas até onde eu assisti, que foi o episódio 3 ou 4 da primeira temporada, hoje já são 3 temporadas. 3 temporadas. 3 ou 4, deixa eu confirmar aqui, mas pode ir comentando sobre a série. O que me chama atenção, eu acho que é essa situação também, né? A gente viver em bolhas, muitas vezes a gente só enxerga aquilo e muitas vezes a gente só vive para trabalhar. E quando tenta te tirar daquilo, e aí que acontecem as rupturas. Foi o que eu consegui perceber até onde eu vi. Então, o quanto o ser humano hoje ele se dedica e passa a vida dele só em função do trabalho. Casa para o trabalho, trabalho para casa. E na verdade é lá no trabalho que as coisas acontecem. Mas ele não vê que ao redor a vida tá acontecendo também, né? Tem um mundo lá fora. Mas olha a persuasão dessa empresa, vamos falar dessa empresa ali. Porque no desenrolar da série, a empresa é tratada como vilão, vamos dizer assim. Sim. Né? Eles vão no desenrolar. Não vou contar o que vai acontecer para você poder assistir as 3 temporadas, porque ela fica bem mais intensa e interessante. Mas é essa, como você falou, essa ruptura de separar a vida pessoal do trabalho, acho que ela não cabe mais na nossa sociedade hoje. E essa série é uma crítica enorme sobre isso, né? Sim, e até onde eu vi, se tu resolvesse abandonar a empresa, tu seria, como é que se diz? Não é condenado, tu seria, me fugiu a palavra. Não é condenado, é meio que excluso. Excluso. Isso. Do mundo. Do mundo, Do mundo, né? Então, a partir do momento que você decidiu estar aqui, você tem que estar aqui até o final da sua vida. Exatamente. Não é bem assim que funciona, né? Mas... quase uma escravidão. É quase uma escravidão. E, claro, essa série, ela é fantástica em muitos bota sentidos. pra pensar. Muito. Bota pra Nossa. pensar. Eu tenho nós temos uma pessoa conhecida em comum, vou citar ela aqui pra ela vir no podcast, que é a Elisa, que ela fala assim pra mim, não, o trabalho, ele faz parte da vida. Claro. E a gente não vive para ele. Ela comenta isso comigo. Claro. Daí às vezes a gente trabalha fora de hora. A gente sabe, o pessoal da comunicação, a gente não tem muito horário. Claro, a gente tá ali, manda mensagem e tal. Então o trabalho ele precisa fazer parte da nossa vida. Sem dúvida. E não desconectar completamente de quem você é, da sua família, das suas preferências, dos seus hobbies. Quando você entra no seu trabalho, isso não vai acontecer. Claro. Isso não é humano, né? Isso é uma coisa de robô. Claro, né? Claro. E ali mostra isso. Mostra isso. Fala de tecnologia, fala de escolha, fala de escravidão. É uma série, pelo menos assim, não quero
falar o que não, mas é uma série que tem muita filosofia contemporânea, vamos dizer assim. Envolvida, né? É fantástica, é uma das séries que desses últimos 3 anos, né? Ela, se eu não me engano, ela tem... Não, 4 anos. Ela foi lançada em 2022, se eu não me engano. 2, 3, 4, 3 anos, então. É que fez mais sucesso. Claro. A gente teve recordes de audiência depois de Game of Thrones, que nós também, né, é uma série que foi emblemática, é uma das que fez mais sucesso. Pra gente finalizar aqui, tem o Silo, que você falou que não assistiu. Não assisti. Então vou dar um overview sobre o que final de semana, no próximo, já pode assistir. Vou dar uma olhada. Tem 2 temporadas. Ela é uma série que fala de um futuro utópico, onde depois de um problema aqui na superfície da Terra, as pessoas foram morar dentro de silos mesmo subterrâneos. E aí elas ficam presas dentro desse silo, tem um presidente, tem, né, completamente uma sociedade que a gente vive hoje, com um presidente, alguém que manda, alguém que obedece, trabalhador, enfim. E aí eles têm, quando eles fazem alguma coisa fora da lei ali do silo, eles são expulsos. E diz a lenda que você vendo naquele vidro, se você sair e não terminar de subir a montanha, você morre por alguma coisa que está na superfície. Não se fala se é radiação ou o que é alguma coisa de gás, você não consegue mais respirar na superfície da Terra. Só que ela sai e ela encontra um outro silo. Ninguém que nasceu dentro do silo ou que foi criado dentro do silo sabia que existiam outros fora. Certo. É ocultado isso lá dentro. E aí se desenrola toda uma trama dos operários que querem lutar para saber o que está acontecendo. As informações são mantidas em segredo completo, assim. Então Legal. É suspense episódio a episódio. Você fica tenso, assim, sabe? Vou me dedicar nesse final de semana. É uma série muito boa. Das séries que a gente falou aqui, pra gente encerrar, qual que é a tua favorita? Poxa, eu te diria assim, eu não sei se porque ela tá mais recente, mas eu acho que Os Donos do Jogo. Ah, é? Surpreendeu. Eu achei que você ia falar dos magnatas ali. Não. Eu acho que Os Donos do Jogo... Eu acho que o cinema ele tem esse poder, né? Ele acaba te impactando por coisas e situações que a gente vive naquele momento. E eu acho que a gente não tá longe daquela realidade, assim. Embora a gente olhe e pense, o Rio de Janeiro. Cara, mas não é só no Rio de Janeiro. Não, a gente tem aqui. Isso aí tá entranhado em todo lugar. A gente tem isso em todo lugar. Norte, Sul, Leste, Oeste... América, Europa, enfim, infelizmente. E, claro, tem uma história, a trama é legal, o roteiro é legal, tem personagens ali incríveis. Eu elejo Os Donos do Jogo, porque foi uma que eu assisti recentemente. Às vezes a gente até assiste outras paralelas, né? Tô tentando me lembrar o nome de uma agora e não me vem o nome. Que eu tô assistindo também em paralelo, que na verdade... Suspense também? São 2 mundos e lá tem uma Jessie, aqui tem uma Jessie também nos 2 mundos. Eles se comunicam, mas com... eles passam em Berlim e eles se comunicam, mas com... todos os personagens que tem num mundo tem no outro. Só que chega um momento que todo mundo quer descobrir o que a Jessie do lado de lá faz. Eles sabem da existência do outro. Eles sabem, existe um portal, enfim. Eu tô com ruptura na cabeça, mas eu vou me lembrar e depois eu te mando. Mas o pessoal buscar no Google também. Também. Gente, Google é o nosso oráculo, que eu não falo muito nome para não vender a marca, mas é o oráculo, a gente vai encontrar pela história que você contou, Facinho. série que se passa em Berlim com 2 mundos e... Facinho. Os Donos do Jogo eu acho que eu elejo aí das que nós conversamos, não só por ser brasileira, mas por ser surpreendentemente boa. A minha favorita dessa lista toda aqui é Ruptura. Legal. Eu ainda vou deixar bem falado. A gente não falou aqui de Round 6, mas que também é um negócio bem bacana. Que também fica de dica pro nosso seguidor aqui. E a gente não falou da Mare of Easton também, que é da Kate Winslet, que a gente falou pouquinho dela aqui, mas fica a dica também. Vlad, obrigada. Infelizmente, nosso tempo é curto. Não é curto, porque o episódio deve ter ficado longo. A gente podia ficar o dia inteiro falando sem aqui, dúvida. né? Meio-dia, pelo menos, ia. Trouxa. E te agradeço por você ter vindo, contar um pouquinho dessa pronto, série. Aceitei, agora será convidado em breve pra gente falar mais sobre. Pode deixar que a gente vai lá no seu podcast também. Maravilha. E, gente, a gente vai deixar o @ aqui embaixo do Vlad pra você seguir também
e conhecer o conteúdo que eles produzem lá no podcast da Jovem Pan também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.